Internauta da TV Bernô, recebemos hoje o secretário de Relações Internacionais de São Bernardo do Campo, Tunico Vieira, em nossos estúdios. Ele vai falar sobre alguns assuntos da cidade. Muito boa tarde, Tunico. Olá, Danilo, boa tarde. É um prazer estar aqui com você e com os nossos internautas sempre aí atentos e plugados aí no seu programa. Tunico, vamos começar falando um pouco do trabalho da sua pasta, o senhor é o secretário de Relações Internacionais de São Bernardo do Campo. A cidade hoje tem um destaque internacional, inclusive temos empresas chegando como a Saab. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho da sua pasta para o desenvolvimento econômico da cidade. Bom, Danilo, relações internacionais hoje, eu digo que não existe nenhuma cidade no mundo, com a projeção de São Bernardo, às vezes até algumas menores que essa, que não tenha necessidade de ter contatos nessa área que a gente chama de paradiplomacia. Por que paradiplomacia? Porque antes essa área ela não era segmentada. Quem exercia esses contatos era somente o Itamaraty, que buscava uma interlocução com outros países ou outras cidades em outros locais do mundo. Só que hoje o mundo mudou. Eu falo que a internet, a tecnologia, ela teve a capacidade... Bom, o mundo ele é genial hoje, né? Eu falo que você consegue se comunicar com a Singapura, com o Japão, com os Estados Unidos em tempo real, e desenvolver parcerias que antes eram muito inimagináveis. E para agilizar esses contatos, a Secretaria de Relações Internacionais é fundamental. E eu digo, lógico, São Bernardo ela tem uma projeção, para você ter uma ideia, nós somos a 10ª economia do país. Quando eu digo a 10ª economia, é a 10ª arrecadação do país. Nós estamos falando de 5.560 municípios. Quer dizer, nós temos 5.550 que não têm a projeção de São Bernardo. Isso não é animador somente, é também preocupante, porque o número e a quantidade de problemas também é proporcional. É um grande desafio. E com um agravante, que eu acho que essa frase solta ela é perigosa. Todos nós sabemos que hoje todos os municípios do Brasil, por uma questão federativa, eles são reféns de um retorno das verbas, ou a receita produzida aqui, ela vai para a União e depois retorna e é repassada para nós. Quer dizer, a riqueza produzida no município, ela não pode ser comparada com a quantidade de recursos que fica aqui, porque isso vai para a União e a União redistribui. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos uma cidade rica, nós dependemos de verbas e repasses da União para poder tocar nossos projetos e investimentos, como todo município brasileiro. Mas, fora do país, respondendo sua pergunta, esse primeiro contato em várias áreas, por exemplo, nesse começo de ano, eu tenho um trabalho que é separar em todas as áreas de interesse, todos os eventos e todas as programações no mundo que interessam a cada secretaria. Então, nós temos projetos e programas de possíveis parcerias na área da habitação, na área de transporte, na área de planejamento urbano, na área da educação. E isso é muito interessante. Hoje de manhã, eu calculo que cada secretaria terá, para contatos interessantes com outras cidades do mundo, aproximadamente cada um, para falar um número redondo, de 10 eventos interessantíssimos para cada área da cidade. Se dividir isso para 20 secretarias, nós temos mais de 200 contatos muito importantes para a cidade para serem executados, principalmente no início, pela nossa secretaria. Esse trabalho de atração de empresas, atração de investimentos, é de suma importância, aliás, não é prejudicado por conta desses escândalos recentes envolvendo a Petrobras? Lembrando que a Petrobras é um grande cartão de visita do Brasil para o mundo. Olha, eu vejo o seguinte, o mundo corporativo, isso é bom, não a corrupção, eu estou dizendo, o mundo corporativo, quando eu digo é bom, a fase que o mundo corporativo está, de ser cada vez mais intolerante com tudo que não seja o regramento oficial, ou seja, com qualquer corrupção, as empresas multinacionais, você vê muitas delas se adequando essas novas realidades. Eu tenho, por exemplo, minha esposa trabalha numa instituição financeira e ela diz que a quantidade de documentação hoje para você abrir uma conta, é um banco internacional, para você abrir uma conta, as exigências, as pesquisas que fazem em relação ao seu nome são muito mais rígidas do que antes. E muitas vezes você vê várias instituições financeiras no mundo pagando multas por conta de dinheiro com origem duvidosa. Quer dizer, e essa prática, ela vem chegando também às estatais, aos órgãos públicos, ou seja, está acontecendo uma depuração de um procedimento que pode ser que já existisse. Eu não acho que esse procedimento ou essa prática da corrupção é uma coisa de hoje. Eu acho que o ser humano ele é passível de erro e um erro de má-fé, como é o caso da corrupção. Mas eu vejo que mecanismos estão sendo desenvolvidos para diminuição. E acredito, viu, Danilo, acredito mesmo,
que existem pessoas sérias na administração pública e que sempre prezaram por princípios de ética, né, e de responsabilidade no trato com o dinheiro público. Se elas continuarem assim, eu acho que essa fase vai passar, essas pessoas sobreviverão e serão muito úteis num futuro próximo para uma nova fase que se avizinha depois desse tormento que eu acredito ele vai passar. Espero que, caso seja constatado essas irregularidades de que os indícios são fortes, as pessoas responsáveis sejam punidas, mas que a gente não esqueça que a administração pública ela vai existir sempre e é fundamental você ter um gestor honesto e competente para que os serviços públicos sejam prestados com qualidade. Porque, olha só, falando mais popularmente, o que é a política, se não você entregar uma parte do dinheiro que você produz com o suor do seu trabalho para alguém administrá-lo em seu nome e gerar para você alguns serviços que você jamais terá sozinho. Sim. Você nunca vai ter dinheiro para montar seu próprio hospital, para ter sua própria segurança, para ter sua própria escola. Então você pega uma parte do seu dinheiro e entrega para alguém que supostamente é melhor do que você gerencialmente para administrar, para que ele devolva para você através de serviço. Se isso não está acontecendo, o que tem que ser feito? Trocar a pessoa. Mas o serviço ele vai existir sempre. Educação vai existir, iluminação pública vai existir, asfaltamento vai existir. O que precisa é colocar a pessoa certa no lugar certo. É assim na TV, quando você faz um programa, você pega alguém capaz para isso. É assim na política, é assim na medicina, é assim em qualquer área do conhecimento da administração. E, Tonico, localizando mais a discussão, esses escândalos da Petrobras, aliado à questão econômica, hoje o Brasil vive uma dificuldade grande, temos um problema de inflação alta, inclusive. O que isso traz de dificuldade para São Bernardo no termo internacional, para a atração de novos investimentos e até para fazer negócios fora do país? Não, é aquilo, complementando então a tua pergunta, que realmente faltou essa análise final, é o seguinte, o investidor ele busca investir o seu dinheiro onde ele tem segurança. Segurança jurídica, segurança comercial. Então, isso atrapalha, sim. Isso dificulta qualquer investimento. Mas isso é a vida. Você vai num banco hoje, pedir um empréstimo, se você for uma pessoa de alto risco, quer dizer, se eles têm dúvida que você vai pagar, a taxa que você vai ter que pagar para o banco para ele te emprestar dinheiro é maior. Sim. Se é uma pessoa que nunca emprestou dinheiro de ninguém, que tem um crédito no mercado, a taxa de juro que ele vai pagar é menor. Por quê? Porque o risco de ele não honrar o seu compromisso é menor. Isso se transporta para a vida na sociedade, né? Se eu tenho um país onde, por exemplo, as regras não são tão longevas, quer dizer, os contratos ou as leis mudam com muita frequência, é lógico que o investidor vai falar assim, bom, se eu não tenho segurança jurídica, eu vou para um outro lugar. Então, eu acredito que isso é uma preocupação de todo o governo. O Brasil tem essa preocupação. Eu acho que, realmente, se não houver a apuração dos fatos, isso atrapalha. É isso que eu estava dizendo. Se não houver a apuração dos fatos e a condenação dos possíveis culpados, né, porque hoje nós estamos falando tudo hipoteticamente, não podemos adiantar julgamento, se isso não acontecer, eu acho que afugenta o investidor. Agora, se você demonstrar seriedade na punição e demonstrar segurança no procedimento, aí é a oportunidade das pessoas capazes e do bom dinheiro, que eu digo, do investidor, não do capital especulativo, né, mas da produção voltar a ser importante para o nosso país, que hoje realmente a produção ela ficou numa segunda opção para o investidor. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a você também, amigo internauta da TV Bernal.